Enquadramento direitinho. Boa tarde. Nós estamos no dia 3 de maio de 2026. Eu vou gravar um vídeo hoje, curtinho, uns 20 minutos. Se for até os 30, é válido. Esse vídeo retrata um acontecido. Eu nem vou falar data, nem enrolar muito, porque foi um crime cometido na zona leste de São Paulo. Eu assisti um vídeo nas redes sociais de uma delegada dando um depoimento, uma entrevista, uma coletiva, e mostrando a crueldade desse crime cometido na zona leste de São Paulo. Foi um estupro de duas crianças de 7 e 10 anos por 5 criminosos. Por que eu falo criminosos? Porque no meio dos 5 tem um que é de maior e 4 são de menores. Esse de maior, após cometer o crime, ele fugiu para o interior da Bahia, mas graças a Deus foi localizado e preso, graças à integração das polícias, forças policiais do nosso país, interestadual, né, que tem essa parceria. E hoje, para você que comete crime em sua cidade, no seu estado, não ache que vai ficar na impunidade, não. Porque a polícia está de olho em você e vai te pegar, com certeza. Então, antes de cometer crime, pense 2 vezes. Esse crime de estupro de vulnerável, vamos dizer assim, porque criança contra 5 marginais não tem a menor chance, né? E aconteceu esse crime na Zona Leste de São Paulo, na União Vila Conceição. União Vila Conceição. Esse é um pequeno bairro próximo a Ayrton Senna, a rodovia Ayrton Senna, próximo do lado de Guarulhos, São Paulo. Do lado contrário, tem o córrego Jacopêssego, Itaim Paulista, tem a favela do Pantanal, que fica justamente no córrego do Jacopêssego. E tem Emelino Matarazzo, que é um bairro que fica nos fundos do shopping Itaquera. E esse pequeno bairro onde aconteceu esse crime, ele fica ali bem no centrinho bem próximo ao centro de Itaim Paulista. São Miguel Paulista também conhecido. E esse crime é bárbaro, é uma coisa assustadora. Porque hoje você vê criminosos cometendo crimes e ainda tendo a incapacidade mental de gravar o crime cometido. Resumindo, como é que o cara tem coragem de estuprar 2 crianças de 7 e 10 anos e ainda gravar a atrocidade? A delegada não conseguia falar direito, assistindo os vídeos. Com a prisão dos caras, pegaram os telefones e viram as gravações. Isso é um crime tão cruel que você percebendo bem, você prestando atenção, os caras são réu confessos, tanto o de maior quanto os 4 de menores. Por quê? Porque eles estão gravando o crime. Não precisa nem falar que eles são réu confessos. Eles gravaram o próprio crime. É o que serve hoje as redes sociais. Para que serve? Quando eu falo aqui que os meus conteúdos são de boa, sem xingamentos, sem palavrões, sem atrocidades, é nesse sentido, porque aqui eu só gravo coisas boas ou algum crime bárbaro como esse agora. O pior de tudo isso, 1 vai para a cadeia e 4 vai para ressocialização. Quem falou que alguém consegue ressocializar criminosos que, independente de menores, adolescentes ou maiores? Não consegue. Não existe escola para criminoso deixar de ser criminoso. O bicho nasceu com aquela sina. Que Deus me perdoe. Acho que o cara já nasceu com a coisa ruim na mente e no coração. E esse estupro foi manchete em alguns telejornais, em todas as redes sociais também já deve estar gravado.
E é inaceitável uma situação dessa. São 5 criminosos cruéis, bandidos, safados, marginais, ou coisa pior. E a nossa lei é tão conivente que é proibido nomes e foto desses marginais, desses assassinos. Porque, vejam bem, por que são assassinos? Você já imaginou a cabeça, a mente, o coração, a alma dessas 2 crianças na vida toda delas? Qual será aquele momento de paz para elas? Não vai existir. Porque olha a situação, olha por que tiveram que passar. Porque tiveram, não, ninguém tem que passar por isso, pô. Tem que pegar esses criminosos e usá-los como exemplo para os demais pensarem 2 vezes antes de cometer crimes tão cruéis. Um estupro coletivo e ainda por cima gravado. A coisa é tão assustadora que você escuta as crianças: não quero, não pode, socorro, não, pedindo socorro aos criminosos para eles não fazerem, não cometerem aquele crime. É uma coisa assustadora. Aí eu pergunto, o que está acontecendo com a humanidade? Porque não venha me dizer o mundo está perdido. Não. O mundo foi colocado por Deus no lugarzinho que está ainda hoje. Está no mesmo lugar, bonitinho, redondinho, do jeito que Deus construiu. O problema é a humanidade. É o uso de redes sociais para crimes, para alimentar criminosos, porque ele sabe que vai se sair impune. Agora, o mais interessante de tudo isso, por se tratar de um crime de estupro coletivo, que já é uma crueldade a 2 crianças de 7 e 10 anos, é que ao mesmo tempo você pega o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e vê que só tem direitos, deveres e obrigações, nada. É por isso que esses criminosos menores podem cometer qualquer crime na vida deles. Estupro, roubo, furto, todos os crimes que você possa imaginar. Porque o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, protege esses criminosos. Porque está lá na lei. Proteger crianças e adolescentes. Até os 20 são crianças e adolescentes. Então a lei protege. A lei do ECA. Uma lei federal. Agora, o pior de tudo isso é você saber que aos 18 anos de idade, como já aconteceu em São Paulo, um menor começou aos 10, aos 20 já tinha cometido 20 homicídios. Sem contar que era o campeão de roubo de carro. E com todos esses crimes, ao completar 18 anos, foi solto, foi colocado em liberdade como se fosse um cidadão de bem. Quer dizer, você completou maioridade, você é um cidadão de bem. Antes da maioridade, você pode ser o capeta, pode ter matado até o diabo, que não ia acontecer nada com você. Você não é de menor? A lei não permite, não protege? Então, você pode cometer crime à vontade, pode cometer nada. Não tem que cometer crimes, coisa nenhuma. Essa lei que protege o menor tem que ser mudada. Uma emenda de lei tem que ir nesse projeto aí e mudar essa coisa. Não dá para continuar desse jeito. E outra coisa, essa maioridade tem que cair para 10 anos. Recentemente teve um projeto de lei para mudar para 15 ou foi 16. Imagina o que aconteceu. Vários, eu chamo isso de canalhas, senadores que votaram contra a diminuição da menoridade. Para mim, são coniventes ao crime. Senadores que recebem, tem uma lista aí tão engraçada,
de senadores que receberam milhões em emenda parlamentar para votar contra ou a favor do projeto que foi apontado pelo governo. Senadores da República votando contra a lei da diminuição penal. Como é que pode um nojo desse? Como é que você vai confiar no senador que vota contra a lei da penidade, de diminuir a maioridade? De 18 para... Para mim, tinha que cair para 10. Quando uma criança tem 10 anos, ela é uma criança, mas ela já sabe o que é errado e o que é certo, e o que pode e o que não pode fazer. Com 10 anos, ela está, no mínimo, na 5ª, 6ª série. E não entende? Como não entende? Não sabe fazer coisa errada? Não sabe desobedecer pai e mãe? Não sabe de ficar até de madrugada nas ruas? Fazendo o quê, com quem, aonde? É por isso que hoje está nessa... Não tem nem nome para dar isso. Porque esse episódio da Zona Leste de São Paulo é uma vergonha para a justiça brasileira, para o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque são 2 crianças sendo estupradas por 4 crianças e um maior. Porque enquanto não completou 18 anos, é considerado criança e adolescente. São crianças estuprando crianças. Como é que uma lei tem coragem de se apresentar para uma sociedade com mais de 22 milhões de brasileiros e dizer que é lei, que tem que ser assim, que está na Constituição, que está não sei aonde? Muda, meu velho, muda. Nós temos federais na Câmara. Para quê? Só para viver de bem? Com seus ótimos salários, suas condições de vida de alto padrão? Agora, o brasileiro, aquele trabalhador que paga impostos, o pobre, que se dane, né? Se você vê a lista dos senadores, é uma coisa vergonhosa, que receberam teve um que recebeu quase 70 milhões de reais para votar contra ou a favor de projetos apresentados pelo governo federal. E um deles era a diminuição da maioridade. Para 15 era 16. Mas o caso tem que ser para 10 anos. 10 anos. Tudo que é país de primeiro mundo, a menoridade é 10 anos. Acabou. Cometeu crime, vai para a cadeia. Claro. Como lá, aqui, como aqui ou lá. Claro, não vão para uma cadeia comum. Vai para uma cadeia onde só tem, vamos dizer, menores. Não há uma cadeia com criminosos de alta periculosidade, não. Mas vão para a cadeia, vão pegar os 14, 15 anos que pegaram de cadeia lá, junto dos outros menores. Vai para a cadeia, não vai ficar em liberdade, não. Não fica pensando que eles vão ficar sendo protegidos por advogado de porta de cadeia, por juízes corruptos, porque um juiz que se diz juiz federal e concorda com o absurdo desse que aconteceu em São Paulo, da Zona Leste, isso é absurdo, isso é uma vergonha para o nosso país. É por isso que lá fora nós somos conhecidos como o país do imposto, país da impunidade, país da corrupção, país da criminalidade e país do crime organizado. Olha aí, coisa linda para um país maravilhoso como o nosso Brasil. Então, para essa sociedade que está me ouvindo hoje, agora, nesse exato momento, vamos começar a ter voz, a falar, a pedir mudanças, porque não tem como. Acabaram com a vida de 2 crianças de 7 e 10 anos. Será que algum dia na vida dessas crianças elas vão lembrar, vão esquecer que passaram por essa situação? É normal um negócio desse? É nojento, chega a ser nojento você falar em lei uma hora dessa. Não tem lei. A mesma lei que pune é a mesma lei que é conivente ao crime. Eu fico triste. Zona Leste de São Paulo, morei a minha vida toda praticamente na Zona Leste de São Paulo, 55 anos, claro. Eu morei na minha amada e querida Moca, primeiro bairro da Zona Leste de São Paulo. Por que eu falo primeiro bairro? Porque é o primeiro bairro saindo do centro do Marco Zero de São Paulo, sentido Zona Leste, o primeiro bairro é a Moca.
Te amo, Moca. Mas eu estou falando do extremo da Zona Leste. Periferia. Mas aí você me fala, pô, esses crimes não acontecem só em periferia. Claro que não. Aconteceu aquela atrocidade em Santa Catarina com o cachorro orelha. Aquilo é outro crime bárbaro. Aconteceu no Rio de Janeiro, em Copacabana, um estupro de uma menina de 16 anos por 5 marginais. Ué, mas Copacabana não podia acontecer esses crimes? Por quê? Porque lá é Copacabana, Rio de Janeiro, prédio de alto padrão, de luxo, só bacana. E não acontece? Claro que acontece. O crime está em qualquer lugar. O criminoso que comete o crime está em qualquer lugar, principalmente na parte rica. O exemplo é nossos políticos corruptos que nós temos no nosso país, que é mais corrupção do que honestidade. Você quer mais? Então, não é questão de ser Zona Leste de São Paulo. A questão é que aconteceu lá. Nós vamos citar Zona Leste de São Paulo. Extremo da Zona Leste. E está em Paulista. Córrego e avenida com o mesmo nome, Jaco Pêssego. Paralela a Ayrton Senna. Favela do Pantanal, que é no Córrego Jaco Pêssego. Emelino Matarazzo. Fundos do Shopping Taquera. Você quer que eu faça o quê? É ali, ó, naquela localização. Para ajudar, dar uma localização exata, geograficamente falando, pegando a Zona Leste, você sai próximo ao Amelino Matarazzo. Indo pela Marginal Tietê, você pega a Ayrton Senna. A Ayrton Senna você acessa a Avenida Jaco Pêssego, que dá acesso ao Rodoanel, em São Paulo, que acessa o ABC Paulista. Então, tudo isso é uma pailinha do geograficamente, do meu conhecimento geograficamente da cidade de São Paulo. Que, digo, conheço todos os bairros, as principais avenidas, graças a Deus, tive 40 anos de labuta na minha querida São Paulo. E um crime desse acontecendo em São Paulo tem que ser divulgado. Porque não é só em São Paulo, não é só em Copacabana, não é só em Santa Catarina, é em qualquer lugar. O criminoso está aqui entre nós, pô. Enquanto não for cometido o crime, é uma fala futurista, que pode acontecer hoje, durante esse período da tarde, ou amanhã. Então não é uma coisa exata, mas tem criminosos em tudo que é lugar do nosso maravilhoso Brasil. Esse Brasil amado, riquíssimo, muito rico, que infelizmente tem essa raça, não todos, chamado políticos corruptos, ladrões, pode-se chamar assim. E esse crime não pode depender desses ladrões, porque se depender desses ladrões, vai continuar muitas outras vezes crime dessa proporção. Isso é ridículo. Mas brasileiro e brasileira, companheiros e companheiras, pensem bem, em outubro, desculpem, e votem certo. Tem como votar certo? Qual será a intenção de quem vai para a Câmara Federal? Não é criar leis para mudar esse país, para ter uma justiça digna e respeitosa? Mas como é que nós vamos ter uma justiça digna e respeitosa se nós temos o time que tem na Suprema Corte? Já cansou esse negócio da Suprema Corte, né? Não cansou não, cara pálida. É que a gente tem que falar sempre, porque é coisa para envergonhar o nosso país. É vergonhoso. Juízes que não é juízes, jogado na Suprema Corte. A maioria não é juiz de carreira, e tinha que ser concursado até. Porque juiz, Suprema Corte, é a justiça máxima do nosso país. Como é que pode acontecer isso no nosso Brasil? País rico como o nosso. Com 8.516.000 metros quadrados. 1.000 quilômetros de metros quadrados. Como é que pode? 8.516.000 metros, 1.000 quilômetros quadrados tem o nosso país. Olha que coisa linda. Que território maravilhoso.
É uma vergonha os políticos em Brasília. E essa semana eu estava escutando um depoimento de uma parlamentar indígena e contando as histórias das tribos indígenas, dos assentamentos indígenas, das aldeias indígenas, o quanto é vergonhoso o que estão fazendo com os nossos índios, os verdadeiros donos da nossa terra, Brasil, que ele não estava coberto, ele estava habitado pelos verdadeiros donos das nossas terras, em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil. E hoje estão aí sendo sugados. É claro que muitos de índio viraram deputados, muitos de índio viraram senadores, muitos de índios viraram deputados federais. Tem que levar isso em consideração também, porque quando eles se misturaram com os brancos, foi isso que aconteceu. Mas é uma vergonha você escutar Marina Silva falando de meio ambiente e a gente vê a sacanagem que estão fazendo com os nossos índios, com o nosso meio ambiente, com a nossa amazônica. É ridículo. Os ministérios que tem em Brasília, que são mais de 40, se eu não estiver enganado. Para quê? 40 ministérios para não servir para nada? Para servir de cabide de emprego para artistas falidos no nosso país? Um deles eu posso citar. Era jogador de futebol. Faliu como atleta, perdeu tudo que tinha, aí teve que virar senador da República. Jesus amado. Mas olha, voltando para o crime na cidade de São Paulo, isso não pode ficar assim. Eu acho que se existir hoje ou futuramente lei nesse país, esses crimes têm que ser punidos, têm que ser na forma da lei, não importa ser menor ou maior. Isso é bárbaro, isso é um crime, isso é um homicídio. Estão matando a vida de duas inocentes de 7 e 10 anos, porque daí para frente, primeiro, hoje, por exemplo, é um dia de que elas não estão na escola, que é domingo, é claro, mas se tivesse aula hoje, ele não ia estar. Por quê? Porque é muito recente e a mente dessas crianças não sabe o que pensar, e nem para onde ir, nem por onde ir. Por quê? É bárbaro. Fica marcado na mente, é uma crueldade tamanha. Não tem palavra para dizer o quanto esse crime é nojento. O mais nojento é o cara gravar tudo isso e jogar nas redes sociais. Então, pessoal, por hoje é só um alerta da vergonha que o brasileiro passa com essa corrupção, esse crime organizado, esses bandidos que estão soltos no nosso país. Cadeia para eles, todos. Tem vários políticos ligados à segurança pública, forças policiais, a nossa defesa, forças armadas e tudo mais, estão lá em Brasília. Aí eu fico pensando, como é que eles não fazem nada? Tem na Câmara Federal vários deputados federais. É incrível. Mas esse é o vídeo de hoje. Outra coisa, gente. Eu não vou falar só de coisas ruins. A partir dos próximos vídeos vai ser só coisa boa. Então eu peço a você que está me ouvindo nesse exato momento, se inscreva no meu canal. J Melo, tudo junto. Ativa o sininho, compartilha, comenta, certo? Seja mais um inscrito no meu canal ou me siga pelo Instagram, José Fernando de Melo, BR. Aí você vê todos esses conteúdos no meu Instagram, seja um seguidor meu. Dá essa força aí, eu vou agradecer muito, porque meus vídeos, indiferente desses vídeos que você vê no Facebook, no YouTube, no TikTok, é só porcaria mental. Você fica com a mente poluída. E aqui não. É só esclarecimento de coisas boas,
preventiva, educativas, é só matérias que você assiste. Claro, quando você vê uma matéria no YouTube, no Facebook, no TikTok, que seja, mais de 30 minutos, você fala, eu não vou assistir isso. Assista. Tenha a curiosidade. Se o assunto for bom, beleza, dê continuidade. Se não for, barrou ali. Mas se for do seu interesse, se inscreva no meu canal, hoje mesmo, agora, beleza? Por hoje é só, até a próxima.